O capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro de Juízes narra a história de Gideão. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações, porque sendo assim, nosso canal cresce em relevância e é lógico que nós vamos alcançar o maior número de pessoas que avidamente queiram estudar a palavra de Deus. A história de Gideão, ela é baseada nesses 3 capítulos, narrada, melhor dizendo, relatada nesses 3 capítulos, e mostra-nos a proeza deste homem valente. Gideão, que libertou Israel dos midianitas em tempos de grande angústia e aperto, semelhante à situação de alguns povos hoje, Deus revela o seu empenho para a salvação de Israel, mandando primeiro um profeta, conforme está no capítulo 6, e versículo de número 8, e depois um anjo, conforme está no versículo de número 11. O serviço do profeta era recordar a Israel a sua desobediência, conforme está registrado no versículo 10, e o do anjo encorajar Gideão na resistência ao inimigo. Notemos que o anjo é 2 vezes chamado Jeová, conforme está no versículo 16 e 23, e por isso que os expositores entendem que isso foi mais uma das manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Notemos os passos tomados por Gideão no cumprimento da comissão divina. Vamos lá então no passo de número 1. O altar de Baal há de ser derrubado, porque Gideão tem feito o altar a Jeová. E não pode haver 2 altares. Não podem servir a 2 senhores. Número 2, ele tem que enfrentar a ira do mundo, conforme está no capítulo 6 e versículo 30. Os que estão resolvidos a servir a Deus sofrerão perseguição. Número 3, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. O Espírito nos dominar, que seremos levados na senda da vitória. Número 4, logo que o Espírito o anima, Gideão anda corajosamente, toca a trombeta e reúne o povo. Número 5, o sinal do velo. Isso ensina 2 lições. Pelo velo molhado do orvalho, quando tudo em redor ficar seco, Gideão aprendeu que ele podia estar cheio do Espírito. Quando todos ao redor desanimados e secos, a lição que se segue é a mais humilhante, é que ele podia estar seco quando tudo estava em redor cheio do Espírito Santo. Então esta é a lição de número 5. Nós precisamos ver uma outra coisa aqui que está no capítulo 7, versículo 2, que era gente demais. Para as batalhas do Senhor precisam-se de homens e mulheres de fé. Por isso, 2 provas são propostas para verificar a qualidade dos voluntários. Vejamos, primeiro, coragem. Fé. Não tem nada em comum que os medrosos voltem para casa. 2/3 se retiram. Número 2, depois urgência. Alguns beberam descansadamente, conforme está no capítulo 7, versículo 5, até o versículo de número 7. E outros beberam apressadamente, como homens ansiosos por prosseguir. É bom ter uma fé que não receia, e ainda melhor é um espírito agressivo e urgente. Tal era a fé do apóstolo Paulo, conforme está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 11 até o versículo de número 14. A lição da vitória é que com Deus pode vencer 1000 sem ele. Nós temos um registro bíblico em Deuteronômio, capítulo 32 e versículo de número 30, e também em Josué, no capítulo 23 e versículo de número 10. Note-se que no livro de Juízes, Deus serve de instrumentos estranhos para conseguir seus propósitos. Aqui temos uma trombeta, cântaros, achotes. No capítulo 5 e versículo 6, uma estaca. No capítulo 6 e versículo 37, um velo. E no capítulo 9, versículo 53, uma pedra de moinho. E no capítulo 14, versículo 8, o cadáver de um leão, uma queixada de jumento, conforme está no capítulo 15
e versículo 16. Coisa triste ver Gideão, afinal, contribuindo talvez inconscientemente para a idolatria, conforme está também narrada no capítulo 8, versículo 24 e versículo de número 27. Por hoje é só, nós trouxemos então um pouco aqui da história de Gideão e também a vitória dele mediante aos midianitas. Deus te abençoe.